Usar a tua filha nesse momento, a Priscila, para que ela seja um instrumento de valor nas tuas mãos. Dê a ela a tua autoridade, Senhor, dê a ela sabedoria e graça para que ela possa, através do teu Santo Espírito, fluir a tua mensagem aos nossos corações. Que possamos crescer a cada dia no conhecimento, na sabedoria da tua palavra. E que tudo isso, Senhor, venha a ser algo de grandiosidade na nossa vida. Sejam tesouros que estamos ajuntando no céu, para a glória e para o louvor do teu nome. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Paz, Senhor. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao livro de Gênesis. E eu gostaria que os irmãos já abrissem no livro de Gênesis, no capítulo 25. Deixa abertinho aí que daqui a pouco a gente vai estar lendo. Irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre a história de Jacó. E eu tenho certeza que o Senhor também tem muito a nos ensinar. E a minha intenção era que nós conseguíssemos finalizar Gênesis hoje, mas não será possível, porque a história de Jacó também é muito grande. Não adianta a gente sair correndo e a gente não aproveitar tudo que o Senhor tem para nos falar. Então hoje nós vamos estar falando sobre Jacó, sobre Esaú. E na próxima aula a gente finaliza o livro de Gênesis com a história de José. Amém? Então, na aula passada nós falamos sobre Isaac, que era filho de Abraão. E Abraão demora 25 anos para que a promessa dele fosse cumprida, quando Isaac nasce. Isaac espera 20 anos para que a mulher dele também possa gerar um filho. Então a gente vê que as coisas de Deus é tudo no tempo dele. Às vezes a gente quer apressar as coisas, mas nós temos que entender que tudo está no controle do Senhor. A ele pertence o tempo, a ele pertence todas as coisas. E Rebeca também, como Sara, era estéril, mas depois de 20 anos, após muitas orações de Isaac, o Senhor abre o ventre dela e ela consegue engravidar de gêmeos. E eu gostaria que nós lêssemos agora no capítulo 25, a partir do versículo 21. E diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. E o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os meninos se empurravam dentro dela. Pelo que disse: por que me está acontecendo isso? Então foi consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Amém. Aqui, quando Rebeca ela engravida, ela começa a sentir que se mexe demais lá dentro. E eu quero que os irmãos entendam que naquela época não existia ultrassom. Então não tinha como uma mulher na gestação saber se ela estava grávida de 2 crianças, se era apenas uma criança. Mas ela começa a sentir aquilo mexer tanto, então eles resolvem orar ao Senhor. E é quando o Senhor fala: olha, existem 2 crianças aí dentro, 2 vidas, e daí sairão 2 nações. Só que o mais novo, ele vai prevalecer sobre o mais velho, ele vai dominar sobre o mais velho. E nós sabemos que durante toda a Bíblia, o primogênito deveria ser o que vai mandar, o que receberá as bênçãos de seu pai. Mas aqui a gente já vê que o Senhor já faz uma profecia dizendo: olha, o mais novo, ele é que servirá, aliás, o mais velho, ele que servirá ao mais novo. E então o que acontece? Os gêmeos nascem, primeiro Esaú, que era o primogênito, e logo em seguida nasce Jacó, com a mão agarrando o calcanhar do irmão que nasceu primeiro. Por esse motivo, deram o nome do segundo filho de Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar, ou aquele que age traiçoeiramente. Então a gente vê que a história de Jacó ela já começa estranha. Quando Rebeca vai dar à luz, primeiro nasce Esaú, que era o primogênito, e logo em seguida, na hora que eles estão tirando a criança, eles veem que a outra criança está segurando no pezinho do primeiro bebê.
E por isso eles colocam o nome dele de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar, ou aquele que age traiçoeiramente. E a gente já começa a ver que a história de Jacó começa já estranha, o nome dado a ele já não é um nome de bênção, é um nome já de condenação, se a gente for prestar atenção, mas o Senhor tinha uma obra na vida de Jacó. Amém? Então eles crescem, Esaú se torna um homem forte, de caça, e Jacó, um homem simples, que habitava em tendas. Então, Esaú, ele caçava, ele era um homem forte, ele tinha, colocava ali a sua força realmente para caçar os animais, eles não tinham muito recurso naquela época, mas a Bíblia coloca isso de destaque. E Jacó fala simplesmente que ele era ali calmo, manso e habitava em tendas. E Isaac tinha preferência pelo filho Esaú por causa da caça e Rebeca tinha preferência por Jacó. Então a gente vê que o pai preferia o filho mais velho, que era mais forte, que caçava, que trazia comidas gostosas para o seu pai comer e apreciar, enquanto Rebeca preferia Jacó. E ontem eu estava até falando para o meu pai, ainda bem que não veio um terceiro filho, porque senão quem ia ser o preferido? Porque o pai preferia um e a mãe preferia o outro. E aí a gente também já vê um pouco de falta de sabedoria deles. Porque, claro que existe às vezes mais afinidade, um pai pode parecer mais com o filho, pode gostar de coisas mais do que um filho, e o outro gostar mais do outro. Nesse sentido de afinidade, de gostar das mesmas coisas. Mas não deixar claro essa preferência, porque acaba trazendo problemas na família, porque gera inveja, gera discórdia, gera todo esse problema. E aqui a gente vê que então era ali um filho preferido da mamãe e um filho preferido do papai. Então Esaú trabalhava, chegava cansado em casa, e quando ele chega um dia, o seu irmão está ali preparando um guisado, uma sopa de lentilha, e ele começa a sentir aquele cheiro e fala: Esaú pede o guisado vermelho de lentilha que Jacó havia preparado. Porém Jacó age traiçoeiramente e pede em troca a primogenitura de Esaú. Esaú então age insensatamente e despreza a sua primogenitura por um prato de comida e perde todas as bênçãos da primogenitura para o seu irmão. Ele ainda diz: do que me vale esse direito se estou eu agora morrendo de fome? Então, ele chega cansado em casa, ele chega ali afadigado de tanto trabalhar. O seu irmão está fazendo um guisado vermelho de lentilha, gostoso, com aquele cheiro maravilhoso. E ele fala: eu quero comer, me dá isso logo porque eu estou morrendo de fome. E aí o irmão dele, como a gente já viu no nome, era meio traiçoeiro. Ele já pega e fala para ele: então tá bom, você está com fome, você está precisando de algo que eu tenho para te oferecer, então a gente vai negociar. Se você quer comer o meu guisado agora, você vai me dar o seu direito de primogenitura. E aí Esaú não se preocupa com as consequências, Esaú não pensa no dia de amanhã, ele age inconsequentemente, ele fala: tá bom, pode ficar com esse meu direito, pode ficar com as bênçãos da primogenitura, porque do que me adianta se eu não vou nem estar vivo, eu estou morrendo de fome. Ele aqui age sem pensar no que aconteceria 5 minutos depois. Ele só pensa em saciar a sua fome, em saciar o seu desejo. Então eu digo para vocês também, cuidado com as atitudes que vocês tomam na hora da aflição, na hora da emergência. Eu estou precisando disso, então pensa, pede o direcionamento de Deus, espera o Senhor confirmar o que Ele vai fazer na sua vida, porque a gente vê que os homens na Bíblia, muitas vezes, eles agiam tanto no impulso, que depois eles tinham que arcar com consequências tão grandes na vida deles. Então, pensa, respira, ora, vê se é da vontade do Senhor e depois você age. A bênção da primogenitura era algo muito especial antigamente, a gente vai ver daqui a pouquinho o que vinha com ela. Mas ele simplesmente, por uma fome, abriu mão de todo esse direito, tá?
Esaú então passa a ser chamado também de Edom, que significa vermelho em hebraico, por causa desse guisado vermelho que ele tanto quis e abriu mão do direito da sua primogenitura. A primogenitura era a herança do filho mais velho. E ela consistia no quê? Liderar a adoração a Deus e chefiar a família. Receberia uma dupla porção da herança paterna e receberia a bênção da aliança conforme Deus havia prometido a Abraão. Então, o primeiro filho, ele lideraria a adoração da sua família, ele estaria ali mais próximo de Deus, ele seria o cabeça. Ele receberia uma porção dobrada da herança, então ele não receberia simplesmente metade, 50%, ele receberia mais do que os outros irmãos. E ele receberia a bênção da aliança que foi feita a Abraão, então depois passa para Isaac e seria passada para Esaú, no caso, e ele simplesmente despreza todos esses benefícios que ele teria. Esaú, ele não se importa e não dá valor às bênçãos e às promessas da aliança de Deus. Então, a gente vê que ele não se importa com nada disso, como se ele estivesse longe de Deus, ele estivesse simplesmente vivendo, não, eu vou caçar, não, eu vou construir coisas, eu vou alcançar coisas, e ele não se dá conta que o que era realmente importante e principal na vida dele, ele já tinha deixado de lado. Então, que nós possamos também rever as nossas prioridades. É importante trabalhar, é importante estudar, é importante fazer várias coisas, mas o Senhor precisa ser o centro. Ele abriu mão da promessa de Deus, dessa adoração, de estar com a bênção do Senhor, simplesmente porque ele achou que ele podia agir com as próprias mãos, tá? No capítulo 27, acontece que Isaac já estava velho e no final dos seus dias, e ele acaba ficando cego. Então, com o passar do tempo, Isaac envelhece e ele acaba perdendo a visão. E eu acho também interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que só porque a gente é filho de Deus, a gente não vai passar por aflições. A gente não vai ter doença, a gente não vai ter enfermidade, a gente não vai ter problema nenhum. Mas aqui mesmo a bênção do Senhor, sendo com Isaac, mesmo o Senhor prometendo que seria fiel a ele, no final de sua vida ali, ele fica sem enxergar. Priscila, por que isso acontece? Irmãos, permissão do Senhor. Ele sabe o que faz, não cabe a nós questionarmos, nós podemos sim orar, nós podemos sim pedir a cura para o Senhor, nós podemos pedir que o Senhor venha mudar a situação, mas está nas mãos dele. Como quando Paulo falava, Senhor, tira esse espinho da minha carne. O que o Senhor fala para Paulo? A minha graça te basta. Ou seja, filho, lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá enfermidade. Enquanto estiver aqui nessa terra, você vai ter aflição, você vai ter tribulação, mas o Senhor continua do seu lado, te ajudando, te consolando e te ajudando a passar por todas as etapas. Amém? E aí com isso, Isaac pede para o seu filho mais velho, Esaú, caçar e lhe preparar um guisado para que ele comesse e o abençoasse antes de morrer. Rebeca, porém, age traiçoeiramente e ordena Jacó que pegue cabritos do rebanho, se vista como seu irmão e se faça passar por ele para receber as bênçãos de Isaac, que não enxergava. Então, o Senhor aqui nos relata que Isaac achava que já estava no final dos seus dias, porque ele já tinha perdido a visão. Ele falou, estou ficando velho, logo vou morrer e eu preciso abençoar o meu filho. Eu preciso passar a bênção da primogenitura para o meu descendente. Então ele fala para Isaac, Isaac, você vai sair, você vai caçar, você vai me preparar uma comida maravilhosa e depois disso eu vou te abençoar, porque eu já estou no final dos meus dias e eu preciso passar essa bênção para você. Rebeca ouve ele conversando com o filho mais velho e o filho dela preferido era Jacó. Então ela decide ali dar um jeitinho de que Isaac vem abençoar o filho mais novo e não o filho mais velho. E aí ela fala para Jacó, olha Jacó, você vai fazer o seguinte, você vai catar alguns cabritos, os cabritos já estavam ali, então ele não ia precisar sair para caçar, eles já tinham ali no rebanho deles,
e agilizar o processo. Você vai trazer para mim, eu vou fazer uma comida maravilhosa para o seu pai. Com a pele desses animais, eu vou cobrir você. Porque a Bíblia diz que Esaú ele era um homem peludo, era um homem forte, um homem robusto. Enquanto Jacó era liso, ele não tinha pelos. Então, a partir do momento que o pai não estava enxergando, ele ia tocar no filho e ele ia sentir a diferença. Então, ela age tão traiçoeiramente que ela pensa até nisso. O plano precisa ser perfeito para o seu pai ser enganado e abençoar você e não a seu irmão. E aí Jacó então traz o cabrito, Rebeca prepara aquele guisado e veste Jacó com as roupas de Esaú e põe peles de cabrito em suas mãos, no seu pescoço, porque Esaú era peludo. E se ele descobrisse que Jacó o estava enganando, ao invés de o abençoar, ele o amaldiçoaria. Então, se na hora que o pai estivesse para abençoar ele, sentisse um cheiro que não fosse do irmão, tocasse e visse que não era Esaú, ao invés de abençoar Jacó, ele o amaldiçoaria, porque ele tinha enganado seu pai. E nós sabemos que a palavra nos ensina a honrar pai e mãe. E aqui, então, eles tentam armar aquele plano perfeito para enganar a Isaac. Jacó, então, engana e mente para o seu pai Isaac e recebe todas as bênçãos que era destinada a Esaú. Por que a gente fala que ele tanto engana como mente? Porque, primeiro, ele vai lá, na maior cara de pau, finge ser Esaú. E aí o seu pai começa a ouvir a voz dele e ele fala: Esaú, é mesmo você? Porque ele estava sem a visão, mas ele ainda tinha sua audição. E ele fala: claro, pai, sou eu. Com a boca dele, ele confessa que ele era outro irmão. Ele mente e engana o pai dele assim, na cara dura. Não se preocupando se haveria um juízo sobre ele ou não. Ele simplesmente quer a bênção da primogenitura. E aí o pai dele começa a tocar nele. E ele fala: realmente, a sua voz está estranha, mas os pelos, o seu corpo, eu sinto como se fosse de Esaú. Pergunta mais uma vez: tem certeza? É mesmo Esaú? Sim, meu pai, é Esaú. E aí ele pega e abraça o filho para sentir o cheiro, e como ele estava vestindo as roupas de caça do seu irmão, o pai realmente sente aquele cheiro, como já era de idade, fala: não, realmente eu devo estar confuso e este é o meu filho. E aí ele vai e abençoa Jacó como se fosse o primogênito. E ele fala que ele que lideraria sobre o outro irmão, que a porção dobrada seria dele. Coloca ali sobre ele todas aquelas bênçãos que a gente já falou da primogenitura. E Jacó é abençoado no lugar do seu irmão. Quando Esaú chega, fica furioso. E Isaac também fica indignado por ter sido enganado. Então, aqui Esaú chega. E aí ele fica sabendo do que aconteceu, porque ele vai lá, ele prepara o guisado para o seu pai. Quando ele leva para ele, ele fala: de novo? O que está acontecendo? Eu acabei de te abençoar. E ele fala: pai, não foi. Eu fui caçar como você me ordenou e cheguei agora. Não tem como o Senhor ter me abençoado. E aí ele pega e fala: não, eu já dei a minha bênção. E a gente vê que quando Esaú lá atrás tinha vendido a primogenitura, ele não pensou nas consequências. Ele não achou que isso realmente aconteceria. Mas na hora que ele vê que ele perde todo o direito que ele tinha, ele se assusta. Ele começa a ficar preocupado. Como é que agora o meu irmão vai ser mais do que eu? Como é que ele vai ser mais abençoado do que eu sou? Agora cai a ficha dele, do que ele tinha feito lá atrás, sem medir as consequências. E a gente vê que, eu até esqueci de mencionar, mas quando Jacó chega para entregar o guisado, o pai dele fala assim: nossa, mas como foi rápido? E ele é tão astuto que ele ainda usa o nome de Deus. É, meu pai, porque o Senhor Deus abençoou para que eu caçasse rápido e trouxesse isso para o Senhor, o Deus que está com você. E às vezes a gente vê que existem pessoas que falam no nome do Senhor e não estão sendo fiéis com a palavra. Então, nós precisamos estar sempre atentos, nós não devemos usar o nome de Deus em vão, e nós precisamos entender que
o Senhor, Ele é soberano e Ele está vendo tudo que nós fazemos. Nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, com como agimos, porque tudo um dia, irmãos, vai trazer uma consequência para nós no futuro, tá? Então, Isaac abençoa Esaú com bênçãos inferiores às bênçãos de Jacó, porque Esaú fica indignado, chega para o seu pai e fala: pai, mas não é possível, o senhor não pode me abençoar com nada, só tem uma bênção, o senhor só tem uma bênção para dar. E Isaac fala para ele: filho, eu posso também te abençoar, mas a bênção vai ser diferente, porque essa é a regra. Eu já abençoei o seu irmão. Eu já dei para ele a melhor parte. Eu já disse que ele governaria sobre você, que ele seria mais do que você e você seria seu servo. Então, naquele momento, Isaac também abençoou Esaú, mas nós sabemos que a bênção da primogenitura tinha ido para Jacó, o filho mais novo. Esaú, então, planeja matar Jacó assim que Isaac morresse. Esaú e seu pai tinham ali uma ligação muito grande, então ele fala: bom, eu não vou dar esse desgosto para o meu pai enquanto ele estiver vivo, mas o meu pai morrendo, eu vou matar Jacó pelo que ele me fez. Ele estando morto, a bênção volta para mim. E a gente vê que as pessoas pensavam muito nisso antigamente. As pessoas pensam muito isso hoje. Vingança, em fazer as coisas com as próprias mãos. E nós precisamos aprender a entregar tudo nas mãos de Deus. Ele agiu sem pensar nas consequências. Então ele não podia querer também exigir um direito que ele já tinha vendido, que ele já tinha aberto mão disso antes. Mas ele enche o seu coração de ódio, de raiva, de ira, e a gente vê que não tem mais nada de Deus ali dele, porque a intenção dele é matar o seu irmão e pegar de volta o que deveria lhe pertencer. E aí então, Rebeca, que tinha Jacó como seu filho preferido, fica apavorada quando ouve falar que ele estava pensando em matar o seu irmão. E ela decide mandar ele para a casa de Labão, que era irmão dela. Falar: bom, vamos deixar ele lá, porque assim ele vai ficar seguro. E ela fala para o seu marido Isaac: olha, Esaú, ele age inconsequentemente. Ele não está respeitando aquilo que a gente ensinou para ele. Ele casou com mulheres cananeias, e nós sabemos que a Bíblia não ensinava isso, porque eles tinham que casar ali com as pessoas do mesmo povo, para manter a linhagem, para manter a adoração a Deus, para que as mesmas tradições fossem levadas de pai para filho. E ele não se preocupa com nada disso, ele se casa com outras mulheres. E aí Rebeca, para convencer Isaac, fala: olha, eu morreria se meu filho Jacó também fizesse isso, se desviasse dos caminhos de Deus, casando-se com mulheres aqui dessa terra. Então manda ele para a casa do meu irmão, para que lá ele venha se casar, para que lá ele possa ser abençoado, receba realmente a bênção do Senhor com um casamento abençoado por Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ali a descendência através da vida dele. E aí então os dois concordam, Jacó se despede e vai em caminho de Padan-Arã, para a casa de Labão, seu tio. No caminho, indo para a casa do seu tio, Jacó dorme e ele usa uma pedra como travesseiro e tem um sonho. Uma escada que começava na terra e chegava até os céus. E havia anjos que subiam e desciam pela escada. E lá em cima o Senhor aparece e lhe confirma a promessa que fez tanto para Abraão como para Isaque, prometendo uma descendência numerosa e também a terra de Canaã. Gostaria que os irmãos abrissem agora lá no capítulo 28, a partir do versículo 16. Que diz assim: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó então pegou a pedra que tinha usado como travesseiro,
colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que deres, certamente lhe darei o dízimo. Então a gente vê que aqui ele pega uma pedra no meio do caminho e ele se deita em cima da pedra. E imagina quão desconfortável seria dormir apoiado numa pedra. Então a gente vê ali que ele passa por momentos de angústia, de aflição, momentos de solidão. Não foi fácil o caminho até chegar na casa do tio dele. E aí, enquanto ele estava ali deitado, descansando, vem um sonho a ele. E neste sonho ele via uma escada. E anjos subiam e desciam nessa escada. E ele via o próprio Senhor que lhe dizia: olha, a mesma bênção que dei a Abraão e a Isaac, eu confirmo na sua vida. E a palavra fala aqui que quando ele acordou, ele fala: sem dúvida o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E ele teve medo. Não é outro lugar este senão a casa de Deus. Por isso ele coloca o nome daquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Coloca aquela pedra ali que ele tinha usado para apoiar a sua cabeça e firma ali um compromisso com aquele lugar, dizendo: o Senhor está neste lugar, por isso ele será chamado Betel. E eu quero que você pare e pense comigo um minuto. Ele diz: realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A gente vê que até aqui, Jacó não tinha comunhão e intimidade nenhuma com Deus. Ele fala: o Senhor está neste lugar e agora eu tenho medo por saber que ele está neste lugar. Se ele fosse amigo de Deus, ele ficaria contente com a presença do Senhor. Mas ele começa a temer. E ele é tão incrédulo neste momento que ele fala: olha Senhor, então eu, Jacó, vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Quer dizer que o Senhor não era Deus dele. E ele ainda estava colocando condições para o Senhor ser o seu Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor permitir que nada me falte, se o Senhor for comigo e voltar comigo para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E eu quero que você pense: quem somos nós para impor condições ao Senhor e dizer: olha, se o Senhor fizer o que eu estou pedindo ou o que eu estou mandando, eu vou aceitar o Senhor como meu Deus. É um privilégio termos o Senhor na nossa vida. É um privilégio sabermos que estamos no mesmo lugar onde a presença do Senhor habita. E aqui ele teme e ele ainda faz um voto: olha, Senhor, se o Senhor fizer tudo direitinho, do jeito que eu estou pedindo, o Senhor será o meu Deus. E a gente vê que até este momento Jacó não tinha entendido nada. Esaú estava completamente fora dos caminhos de Deus, mas Jacó não estava diferente, tá? No capítulo 29, ele chega na casa do seu tio, se instala lá, e ele se interessa por Raquel, que era a filha mais nova de Labão, que era pastora de ovelhas. Labão tinha 2 filhas, Lia, que era a mais velha. Em algumas traduções, nós vemos que o nome dela está como Leia, é válido os 2. E Raquel. Jacó então fez um pacto com Labão de trabalhar 7 anos para se unir a Raquel. Então, ao chegar naquele lugar, ele conta a sua história, ele pede abrigo para o seu tio. E, com o passar dos dias, ele se interessa por Raquel. A palavra diz que Raquel era bonita, ela era atraente, ela chamava atenção. E ele se interessa por ela. Labão tinha 2 filhas e Jacó faz um acordo com ele e fala: olha,
eu quero ficar com a sua filha mais nova. E Labão, muito esperto, diz, então tá bom. Então você vai trabalhar 7 anos para poder ficar com ela. E a palavra fala que ele amava tanto Raquel, que os 7 anos lhe passou assim, voando, rapidinho. E chegou a hora de ele ir lá e falar, ó, fiz tudo conforme foi acordado, prometido, e agora eu quero minha esposa. E aí a gente vê que, passado esses 7 anos, Labão, ele engana Jacó, e ele lhe entrega Lia, a filha mais velha, para se deitar com ele e consumar o casamento. Então, a Bíblia ela não é exatamente clara em relação a isso, mas a gente vê que antigamente as pessoas bebiam muito vinho, então ele devia aqui já ter bebido demais, porque não é possível que ele fosse se deitar com a mulher e não entendesse que não era a que ele tinha sido prometido se casar. Então, Labão o engana, e ao invés de dar a ele Raquel, dá a ele Lia, que era a filha mais velha, para que o casamento fosse consumado. Então a gente vê que, da mesma forma que ele engana o seu irmão, agora ele é enganado. Então a gente precisa entender que tudo que a gente faz existem consequências. E aqui o Senhor permite também que isso aconteça para ele ver que o que ele fez era errado. Ele se sentiu injustiçado depois. Então ele sentiu na pele o que ele mesmo causou ao seu irmão. Então aqui acontece aquilo para a gente ver que realmente nós precisamos fazer o bem para que o bem também venha a nós. Se a gente age errado, age inconsequentemente, nós também não podemos esperar que tudo vai acontecer da melhor maneira possível nas nossas vidas. Então, Jacó, lógico, fica furioso e pede Raquel como esposa. Labão diz para ele então passar 1 semana com Lia e após isso ele entregaria Raquel também. Após 1 semana, Jacó se casa também com Raquel e trabalha mais 7 anos para Labão para poder pagar por Raquel. Então, a gente vê que mais uma vez Labão é astuto. Ele fala, você quer tanto Raquel? Então a gente vai fazer o seguinte, eu tinha que te dar a filha mais velha, porque nessa época a tradição era, filho mais velho tinha que casar primeiro, depois ia indo por ordem os outros filhos. Eles não poderiam fazer com que a filha mais nova se casasse antes da mais velha. E aí ele fala, mas eu quero Raquel, eu trabalhei por ela. E ele fala, olha, então nós vamos fazer um novo acordo, mais uma negociação. Eu vou te entregar Raquel, porque as núpcias naquela época, eles comemoravam assim durante 1 semana. Então ele falou, deixa-se passar este prazo de 1 semana, e aí eu te entrego Raquel, só que você vai ter que trabalhar mais 7 anos por ela. Ele já tinha trabalhado 7 anos para ficar com ela, e aí ele inverte toda a história e fala, não, 7 anos foi, te dei Lia. Agora você pode até ficar com ela a partir de 1 semana de agora, só que você vai ter que trabalhar mais 7 anos para que elas realmente possam ser consideradas suas esposas. E a gente vê que, ao mesmo tempo que Jacó queria dar uma de esperto, conseguir as bênçãos dele de forma errada, Labão faz a mesma coisa com ele, quer tirar vantagem de tudo que ele fazia naquele lugar. E a gente vê que na Bíblia, mais uma vez, Raquel era estéril. Mas Jacó a amava. Então era como se ele nem se preocupasse pelo fato de ela ser estéril. Tudo bem, eu amo ela, eu quero ficar com ela. E ele nem fazia tanta questão. Lia possuía uma serva Zilpa e Raquel tinha uma serva chamada Bila. E o Senhor, vendo que Lia era desprezada, ele lhe concede filhos. E Lia então concebeu filhos a Jacó. Ruben foi o seu primogênito. Depois veio Simeão, Levi e Judá. E então parou de gerar filhos. Então a gente vê que Jacó ele agia sempre em favorecimento a Raquel. E aqui o Senhor vê toda essa injustiça e ele fala, não, então eu vou realmente abençoar Lia, já que ela não é a preferida dele, eu vou lhe abençoar para que tenha filhos, para que venha uma descendência dela. E aí fala que o Senhor vem do desprezo, né? Que às vezes tanto Raquel quanto Jacó tinham por ela, ele abençoou para que ela desse filhos. Porque apesar de Jacó amar tanto Raquel,
e ele ficaria com ela, independente se ela tivesse filhos ou não. Imagina Raquel, como não se sentia inferior, apesar de ser amada, por não gerar filhos. Porque hoje em dia, existem pessoas que optam por não ter filhos. Existem pessoas que nem querem ter filhos. Mas nessa época, o valor da mulher era dado pelos filhos que ela tinha. Então, uma mulher sem filhos não tinha valor nenhum nessa época. Mas a gente vê aqui que Jacó amava ela. Jacó continuava com ela, Jacó dava preferência a ela, mesmo ela sendo estéril. Só que aquela inferioridade, aquela frustração existia dentro de Raquel. Não posso gerar, sou menos do que a minha irmã. E no capítulo 30, diz, como Raquel não podia ter filhos, ela deu então a sua serva Bila a Jacó para conceber em seu lugar. E Bila então concede Dan e Naphtali. Então aqui a gente começa a ver que começa a se formar a genealogia de Jacó. Como ela não podia ter filhos, ela pega e fala, então, você vai se deitar com a minha serva, e você vai ter filhos com ela, e será como se fossem meus. E nessa época antiga era assim, quando a mulher não podia gerar, ela dava então a serva, e o filho era considerado como se fosse do casal. Então, seria ali como se os filhos fossem dela. Vendo, porém, Lia, que Jacó teve filhos de outra mulher, também tomou sua serva Zilpa e a fez se deitar com Jacó para ter filhos. E Zilpa gerou Gade e Asser. Após isso, Lia orou ao Senhor e voltou a gerar filhos, e concebeu a Issacar e Zebulon, e também uma filha chamada Diná. Então a gente vê que existia uma rivalidade enorme entre elas. Quanto mais filhos tinham, elas achavam que mais agradaria o seu marido. Então tinha filho. Aí dava serva, tinha filho. Dava outra serva, tinha filho. Ela pede de novo Lia para gerar mais filhos. E o Senhor abre a madre dela novamente, depois de muitos anos. E ela consegue ter mais filhos. E existia toda aquela rivalidade entre elas. Mas Raquel ainda não tinha gerado um filho do seu ventre. Deus então ouve as orações de Raquel, que era estéril, e esta gera José, o que veio a ser o filho preferido de Jacó, pois foi gerado pela sua mulher amada e em sua velhice. Então, Jacó, depois de tantos anos, depois de tantos filhos, ele é abençoado com um filho da sua mulher amada, Raquel, que vem a ser José. E a gente vê aqui que a Bíblia é claríssima, dizendo que o filho preferido de Jacó era José. E a gente vê que o pai dele preferia o irmão, e ele não aprende, e ele faz a mesma coisa, tem um filho preferido e deixa claro isso para todos os outros. E nós sabemos que isto é errado. Ele não deveria dar essa preferência ao filho. Tudo bem que era o filho amado, tudo bem que ele tinha um carinho por ele, mas ele fazia com que os outros se sentissem rejeitados perto de José. E ele amava muito José e ele fazia questão de demonstrar todo carinho e amor, dava presentes diferenciados para José. Tudo era diferente em relação a José. Jacó então viveu na terra de Labão por 20 anos. 14 anos ele trabalhou pelas duas filhas de Labão e depois mais 6 anos trabalhou para conquistar um grande e próspero rebanho. Então, depois de ele ter trabalhado os 14 anos para seu tio Labão, ele fala, olha, é o seguinte, trabalhei para o Senhor, abençoei o Senhor, não peguei nada que não devia, mas agora eu preciso construir algo para minha família. Eu preciso ter bens, eu preciso ter animais para sustentar a minha família. Porque ele já pensava em um dia voltar para a casa de seu pai. E aí a gente vê que ele vai e acorda com Labão, que todos os animais que nascessem malhados seriam dele. E aí o Senhor o abençoava e todos os animais nasciam malhados. E aí Labão ia e trocava. Não, agora a gente vai fazer o seguinte. E aí ele começa e troca o salário dele várias vezes. Por quê? Ele não queria que Jacó fosse abençoado. Ele sabia que existia uma bênção especial na vida de Jacó. Ele sabia que Deus era com ele e o Senhor só estava fazendo com que todo o rebanho dele fosse próspero e abençoado
por causa de Jacó. Então ele queria dar um jeito de tirar vantagem mais uma vez. E a gente vê que o Senhor também vai permitindo isso durante um tempo para mostrar para Jacó que não é assim que as coisas funcionam. A gente não consegue as coisas de forma traiçoeira, a gente não consegue as coisas enganando as pessoas. Este não é o jeito correto. Mas, depois de todo esse tempo, esses 6 anos, ele realmente decide voltar para casa. E aí, o próprio Deus manda que ele volte para a casa do seu pai. Porém, ele, sua família e seu rebanho saem escondidamente da terra de Labão. Por quê? Ele fala, ele já não me vê com bons olhos. Ele está com inveja de mim. Ele sabe que ele só está sendo abençoado porque eu estou aqui. Se eu falar que eu vou embora, ele vai me ameaçar. Ele vai tirar minhas mulheres, ele vai querer tirar meus filhos. Ele vai querer me causar algum dano para que eu não saia daqui e ele não deixe de ser abençoado. Então Jacó teme e ele vai embora sem nem dar tchau. Simplesmente arruma as coisas deles, fala para as mulheres arrumar as coisas delas e eles partem dali. Ao descobrir, Labão então sai em busca de Jacó e sua família furiosamente para interrogá-lo sobre a fuga secreta e o furto dos ídolos. E o Senhor Deus adverte Labão em sonho para que não faça nem promessas e nem ameaças a Jacó. Então, Labão descobre que fugiram e aí ele decide ir atrás deles. E ele está furioso com o que aconteceu, se sentindo traído, enganado. E além disso, alguns deuses da casa dele, ídolos, tinham sido roubados, levados. Então ele vai realmente atrás deles assim, com toda a fúria. E num sonho, antes dele chegar até Jacó, o Senhor fala para ele, olha, não quero que faça nem promessas, nem ameaças. Você vai simplesmente lá conversar com Jacó. Como quer dizer, selando realmente a minha bênção está sobre ele, você não vai tocar nele. E a gente vê o zelo e o cuidado de Deus para conosco. O Senhor se preocupa ali com Jacó, com sua família, e alerta Labão, não é para você tocar nele. E a gente vê que Deus e Labão não deviam ter intimidade também. Porque se ele tinha ídolos e outros deuses, o Deus dele não era o Deus todo-poderoso, o Deus soberano que nós acreditamos. Mas, ainda assim, o Senhor se revela a ele em sonho para cuidar da vida de Jacó e de sua família. Jacó, então, diz a Labão que fugiu, porque temia que ele tomasse suas filhas à força, e quanto aos deuses, poderiam procurar, e quem fosse encontrado com eles seria morto. Porém, Jacó não sabia que sua mulher era quem os tinha furtado. Então, Labão chega lá, ele não faz nenhuma ameaça, ele não chega já do jeito que ele achava que ele chegaria, porque o Senhor já falou para ele que era para ele ir, numa boa. Mas quando ele chega lá, ele fala, por que você fez isso? Por que você tirou minhas filhas de lá, meus netos, sem que eu pudesse nem mesmo me despedir? E aí Jacó fala para ele, porque eu tive medo. Eu achei que você ia tirar suas filhas de mim. Eu achei que você não ia permitir que nós partíssemos de lá. Mas eu não peguei nada que pertence ao Senhor. Eu só trouxe o rebanho que eu realmente conquistei de acordo com o acordo que a gente tinha feito. Nós tínhamos uma aliança e eu só segui ela. E ele fala, não, os meus deuses, os meus ídolos sumiram de lá. Alguém daqui pegou. E Jacó, naquele momento, também não pensa nas consequências e fala, pode procurar. E se vocês acharem alguém aqui com esses ídolos, pode matar. E ele não fazia ideia que quem tinha pego esses ídolos era Raquel, a mulher amada. E aí eles começam a vistoriar tudo, vasculhar tudo. E eles não encontram os ídolos. O Senhor também abençoou que isso não acontecesse, porque Deus ainda queria preservar Raquel, porque ela ainda tem mais um filho para dar a Jacó. E a gente vê que, mesmo as mulheres de Jacó, elas ainda não temiam a Deus. Por que ela roubou aqueles ídolos? Ela acreditava que eles poderiam ajudá-la mais do que o Deus que Jacó tinha conhecido. Então a gente vê
como as pessoas são falhas e se apegam a qualquer coisa e não conseguem acreditar no Deus verdadeiro. Ninguém então encontra os ídolos e Jacó e Labão fazem uma aliança, se despedem e cada um volta para a sua terra. Então eles fazem ali um acordo de paz. O que é seu, o que é meu, nós não vamos brigar, nós somos família e tenho certeza que você vai ser abençoado, eu também, cada um no seu lugar. Eles entram nesse acordo, nessa aliança e cada um segue o seu caminho. No capítulo 32 e 33, a gente vê que quando ele está indo para a terra de Canaã, Jacó se lembra do seu irmão Esaú, depois de 20 anos sem vê-lo, e manda mensageiros para se comunicar com Esaú e dizer que agora ele é um homem muito próspero. Ele manda um sinalzinho. Ó, irmão, estou vivo depois de 20 anos. Sou um homem próspero, abençoado. Como quer dizer, não estou voltando para tirar nada do que é teu. Mas já vai um alerta aí. Eu estou voltando para a casa do meu pai. E imagina a preocupação, a ansiedade e a aflição de Jacó naquele momento, porque ele podia ser morto pelo seu irmão assim que ele voltasse para lá. Só que Deus mandou ele voltar, ele estava voltando. E esperando para ver o que ia acontecer. Quando Esaú descobre que seu irmão está vindo, ele então decide ir ao encontro de Jacó. Ele não espera ele chegar. E Jacó fica sabendo que seu irmão está vindo ao seu encontro e fica com muito medo do que o seu irmão poderia fazer depois de tantos anos que ele o enganou. Então Jacó passa dias orando ao Senhor para abençoar o encontro com seu irmão. E aqui a gente vai abrir um parênteses. Ele começa a temer, porque ele pode ser morto pelo irmão dele. O irmão dele já tinha dito que o mataria se ele voltasse. E a gente não vê Jacó orando em nenhum momento, enquanto ele estava na casa de Labão. Não sabemos se ali ele começou a ter uma comunhão com Deus, não sabemos se ali ele orava ao Senhor, mas aqui no momento de aflição, a gente vê falando que ele começou a orar ao Senhor e pedir para que o livrasse das mãos do seu irmão. E eu pergunto para você, quantas vezes a gente não faz isso? Enquanto está tudo bem, enquanto a gente está sendo abençoado, enquanto as coisas estão fluindo, a gente está ali, a gente nem se lembra que Deus existe, a gente acha que nós estamos no controle das coisas. Mas aqui no momento de dor, de aflição, de angústia, de medo, ele fala, não, eu preciso orar. Ele se lembra de Deus e ele fala, eu preciso pedir a proteção dele. E aí Jacó passa esses dias orando. E uma certa noite, ainda no caminho de Canaã, aparece um homem a Jacó, que era o próprio Deus personificado. Como a gente já falou na outra aula, teofania, quando o próprio Deus vem em formato de homem para alguma missão aqui na terra. E ele aparece a Jacó. E Jacó luta com esse homem a noite inteira até amanhecer. E o homem, vendo que não prevalecia, feriu a coxa de Jacó e deslocou a sua coxa. E Jacó não o largava, pedindo que o abençoasse. Então, aparece ali um homem para ele, eles tiveram que atravessar um vale. E aí Jacó faz com que todas as suas mulheres, seus filhos, os seus rebanhos passassem, e ele fica sozinho atrás. É um momento com Deus. E a gente sabe que às vezes a gente precisa. Mesmo você sendo casado, você às vezes precisa de um momento seu e Deus. Sua esposa, seu marido, tem um momento de orar com ele, mas tem coisa que às vezes é só você e Deus, aquela intimidade que você precisa criar com o seu Criador. E aí, Jacó fica ali para trás, pensativo, preocupado, mas orando ao Senhor. E então aparece esse homem a ele. E eles começam a lutar. E a gente vê como Deus é. O homem aparece a ele e começa a lutar com ele, e era o próprio Deus. E vocês acham que Jacó tinha alguma chance de lutar contra Deus e ganhar? Não, nenhuma.
Era Deus. Só que a gente vê ali que o Senhor permitia que ele achasse que estava ganhando às vezes, para mostrar, para ver até onde iria a persistência dele, para ver se ele realmente continuaria lutando e buscando aquilo que ele queria. E aí ele começa a lutar, e começa a lutar, e começa a lutar. E a gente vê aqui que fala que o homem vendo que não prevalecia, que ele não desistia, ele lhe fere a coxa. Ele machuca Jacó nesse momento. E Jacó não largava o anjo, mesmo com a coxa deslocada. E ele fala, eu não vou largar o Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Antes, Jacó conhecia o Senhor de ouvir falar. Ah, ele é Deus do meu pai Isaac. Ele é Deus do meu avô Abraão. Mas ele não era Deus de Jacó. A partir desse momento, ele entende que era o próprio Deus que estava ali com ele. Ele fala, eu não vou deixar ele sair daqui sem que ele me abençoe. Ele entende com quem ele está falando e ele fala, eu preciso dessa bênção para continuar. Não dá para eu continuar agindo traiçoeiramente. Não dá para eu agir como eu agia antes. Eu não posso mais agir com os meus próprios passos. Eu preciso de Deus na minha vida. Senhor, não te largo enquanto não me abençoar. Aqui ele começa a ter intimidade e comunhão com Deus. Aqui ele entende o Deus que ele está servindo. E ele o segura. E aí nesse momento o homem declara que o nome de Jacó seria mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. E ali Deus o abençoou. Naquele momento Jacó falou, eu não posso encontrar com meu irmão se eu não for abençoado. Eu não posso voltar para a casa do meu pai se eu não for abençoado. Eu não posso continuar do jeito que eu estou, sem que eu seja abençoado. E aí esse homem fala para ele, então, me diz qual é o seu nome. Ele sabia o nome dele, mas ele queria que ele lembrasse. Olha, Jacó, que remete àquele que pega no calcanhar. Aquele que é traiçoeiro. Ele queria lembrar ele dos erros dele, das falhas dele. E ele fala, olha, mas como você quer uma mudança de vida, até o seu nome será mudado. Você não será mais chamado Jacó, mas você passará a ser chamado Israel, que significa aquele que luta com Deus. E nós vemos que isso tem um peso tão grande que o nome da nação depois se torna Israel. Que nós falamos sempre do povo de Deus depois em relação aos israelitas que vieram de Israel, que antes era Jacó. Então a gente vê ali uma transformação total na vida de Jacó. Mudei seu nome, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura, você já não tem mais esse nome de peso sobre você. Você é uma pessoa nova no Senhor e será reconhecido por todas as nações posteriores por causa dessa sua atitude de querer o Senhor até que Ele te abençoe. E aí Jacó então chama aquele lugar de Peniel. Muitas igrejas têm esse nome, muitas pessoas falam desse nome, e eu gostaria aqui de citar simplesmente para que você entendesse. Peniel significa a face de Deus. E ele coloca aquele nome naquele lugar para significar o quê? Eu vi o Senhor face a face. O Senhor realmente ali aparece para Jacó e o abençoa pessoalmente. Claro, não como Deus, mas ele como um homem. Ele entra naquele homem e ele aparece a ele daquela maneira. E aí a gente vê que Jacó agora, ele é uma nova pessoa. Jacó agora ele já não anda mais como ele achava que ele devia andar. Mas agora ele é abençoado de Deus. E aí, ele fica sabendo, né? Já tinha ficado sabendo que seu irmão estava a caminho. Mas agora ele já tem uma outra posição. Eu já não temo mais o que vai acontecer, Deus é comigo. E aí ele começa a mandar presentes para o seu irmão no decorrer da viagem, rebanho, para ele dizendo, olha, isso é para você. O teu servo Jacó está te mandando. Vem a humildade. O teu servo Jacó manda presentes para você. Quer te abençoar. Eu sou muito próspero e eu quero te honrar também, quero te mandar presentes. E aí ele começa a mandar esses presentes, mandar presentes, mandar presentes. E então Esaú, se encontra com ele. E aqui naquele momento, ele o abraça
e o beija, e eles se reconciliam. A Bíblia não fala que ele pediu perdão, a Bíblia não fala nem que ele precisou fazer nada. O Senhor já tinha trabalhado na vida de Esaú, e ele chega ali para ele, e eles se reconciliam. Porque quando andamos com Deus, tudo é diferente. Agora ele era um abençoado do Senhor. Agora ele tinha entendido o propósito dele aqui nessa terra e quem estava com ele. E aí ele ainda fala, o irmão dele fala para ele, olha, eu não preciso, eu também sou abençoado, eu também sou próspero, eu não quero esses rebanhos todos. E ele fala, não, eu quero te dar de presente, aceita, só para a gente selar realmente a nossa união. E aí o irmão dele vai com tudo aquilo embora. E a gente vê que, em primeiro lugar, o irmão dele nem queria aceitar, ele foi benevolente de querer dar. E a gente vê que Deus abençoava tanto ele, que ele pôde dar presentes e presentes para o irmão dele, e ele ainda tinha muito em abundância, porque o Senhor realmente era com Jacó, por onde ele andava. E eu gostaria que vocês abrissem agora, em Gênesis 35. O irmão dele, então, volta para a casa dele e ele fala, olha, eu vou ir aqui devagarzinho, porque eu tenho mulher, tenho filhos, tenho rebanhos, então a gente não vai conseguir ir na mesma caminhada que você, então você pode ir para sua casa, que eu vou seguir meu caminho. E aí, Deus diz a Jacó, aqui no versículo 1 do capítulo 35, suba até Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele, livrem-se dos seus deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então, aqui a palavra do Senhor fala que ele volta a Betel. Lembra que a primeira vez que ele colocou esse nome em Betel, ele falou aqui é a casa de Deus. Ele temeu aquele lugar. E ele falou, olha Senhor, se o Senhor for comigo, voltar comigo, o Senhor será o meu Deus. E aqui o Senhor manda ele voltar para aquele lugar, para lembrá-lo da aliança que tinha feito com ele. E aí ele fala assim, o Senhor Deus a ele, livre-se de todos os deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Aqui o Senhor quer fazer uma transformação geral com todas aquelas pessoas. Olha, lembra que Raquel tinha roubado os ídolos de Labão? Não só ela, tinha outras pessoas ali no meio que tinham outros ídolos. E ele fala, olha, é um novo tempo, é um novo momento. Se eu serei Deus de vocês, vocês vão abrir mão de todos os outros ídolos. Vocês vão deixar tudo isso para trás, porque agora estou fazendo uma nova história. Vocês vão se purificar. Não é mais tempo de andar do jeito que vocês acham que deve agir. Vocês vão andar agora conforme a minha palavra, conforme os meus estatutos, conforme eu vou ensiná-los e ordená-los. O que passou, passou. Agora, uma nova vida. Uma nova história, um novo momento. E nós sabemos que o Senhor, Ele fala para nós, olha, vinde como estás. Não importa se você está sujo, não importa se você está com falha, se você está com pecado. Mas nós sabemos que a nossa caminhada com Cristo não pode permanecer dessa maneira. Você vem como está, você é transformado e você se torna numa nova criatura. Suas atitudes precisam ser diferentes. Você precisa abandonar o velho eu, abandonar os velhos costumes. E agora, o meu caminho é o Senhor. O meu maior objetivo é fazer a vontade dele e seguir as suas ordenanças. E é isso que o Senhor estava ensinando a Jacó e todas aquelas pessoas que estavam ali com ele. E aí ele diz, venham, vamos subir a Betel, Jacó diz, onde farei um altar a Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Antes Jacó temia a presença de Deus. E ele disse, Senhor, se o Senhor estiver comigo durante todo o tempo, o Senhor será o meu Deus. Aqui ele reconhece, o Senhor está comigo em todo o tempo. O Senhor me livrou da minha angústia, o Senhor me livrou da morte através da vida do meu irmão. O Senhor, Ele realmente tem se mostrado fiel a mim. E é por isso que eu lhe farei um altar
e ele agora será o meu Deus e nós vamos adorá-lo. Ele realmente deixa para trás toda aquela vida errada que ele tinha, todos aqueles pensamentos que não condiziam com a vontade de Deus, e agora ele está apto para realmente continuar a descendência que o Senhor tinha prometido a Abraão, a Isaac e agora que será dada a Jacó. E após a construção do altar, o Senhor mais uma vez lembra a Jacó de sua promessa sobre a terra de Canaã e também que dele procederá uma grande nação. Aqui o Senhor mais uma vez, depois de ele ter construído o altar, aparece a ele e fala: lembra tudo aquilo que eu te prometi antes que você não estava entendendo o que era? Olha, estou aparecendo para você de novo e te dizendo, tudo aquilo que eu prometi para Abraão e para Isaac, eu prometo a você. Eu serei contigo, você será uma grande nação, eu vou abençoar a sua descendência, eu estarei com você em todo o tempo, a sua família será abençoada. E aí o Senhor começa a lembrar ele de todas aquelas promessas, porque agora ele tinha entendido quem ele era e o que ele precisava ser nas mãos do Senhor. Passando-se algum tempo, Jacó tem mais um filho com Raquel, e eles colocam o nome dele de Benjamim. Porém, Raquel não resiste ao parto e morre. Passado-se ainda um tempo, lembra que Raquel tinha tido apenas um filho, que era o filho amado de Jacó, José. Ela engravida novamente e ela tem mais um filho, Benjamim. Só que ela morre no parto. Então, Jacó, ao mesmo tempo que ele tem uma alegria enorme de ter mais um filho com a sua mulher amada, ele perde ela na hora do parto. Então, mais uma vez, nós vemos que o Senhor ainda estava abençoando a descendência dele, mas passamos por aflições, passamos por problemas, coisas que a gente não entende nesse mundo, e acredito que só lá na glória nós entenderemos, mas tudo era plano e permissão do Senhor. E aí nós vemos que Jacó visita o seu pai Isaac. Depois de 20 anos, ele escondido, com medo que seu irmão o matasse, porque ele disse que assim que o pai dele morresse, ele o mataria. E depois de 20 anos, Isaac ainda estava vivo. E ele ainda tem o privilégio de voltar, se encontrar com seu pai e estar com ele ali nos seus últimos dias. E a gente vê também que durante esses 20 anos, Isaac era cego. E Isaac passou por isso durante todo esse tempo. E também foi assim que o Senhor quis. Então, quando você olhar para os seus problemas, como a palavra fala, não ache que é só com você. Todos os nossos irmãos sobre toda a face da terra estão passando por dores e aflições. Mas a nossa vida não é aqui nessa terra. Se tudo aqui fosse perfeito e maravilhoso, ninguém ia precisar ir para o céu. A gente ia querer continuar aqui. Mas o Senhor, Ele quer nos lembrar sempre. A nossa vida aqui é passageira. É de dor, é de aflição. Mas o que o Senhor tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Nós não podemos imaginar o que será quando estivermos na glória. Quando João é levado numa visão para relatar as coisas em Apocalipse, ele fala, e era como se fosse jaspe, como se fosse aquilo. Ele não conseguia descrever o que era. Ele tentava fazer comparações com o que a gente vê aqui nessa terra, mas nada aqui nessa terra pode se comparar com o que será quando chegarmos lá no céu. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente sempre. O meu foco, o meu objetivo e o meu alvo é estar lá em cima. Tudo aqui vai ficar, tudo aqui vai passar, mas eu vou permanecer na minha eternidade inteira com o Senhor. Amém? Jacó, então, passa a ter 12 filhos homens que futuramente darão origem às 12 tribos de Israel e uma filha. No capítulo 36, Esaú, irmão de Jacó, se torna também materialmente próspero, porque também havia uma promessa sobre a vida dele, porém falido espiritualmente. Esaú tomou para si mulheres de Canaã, da qual Isaac, seu pai, orientou para não tomar. Esaú torna-se Edom, pai dos Edomitas, que é uma nação ímpia e perversa. Então a gente vê que depois continua a história de Esaú dizendo que ele foi próspero e ele foi abençoado, só que financeiramente, materialmente. Porque espiritualmente
ele era um fracassado. Ele não tinha comunhão com Deus, ele se casou com as mulheres de outros povos que o Senhor não disse que era para casar, com as mulheres cananeias. E ali, da geração dele, cria-se os edomitas. E aquela nação, nós vamos ver mais para frente, que era um povo ímpio, perverso, que não obedecia a Deus, que não respeitava as leis de Deus. E a gente vê que, durante toda a genealogia, conforme os erros das pessoas, a gente vai vendo que as descendências também continuam fazendo coisas erradas. É aquela grande história do bom exemplo e do mau exemplo. Então, que nós possamos sempre fazer o que é certo, sermos exemplos para as próximas descendências, para que o Senhor venha abençoar a nossa família. E só para finalizar, a promessa não foi dada aos primogênitos. Deus faz uma aliança com o homem, mas o homem também precisa honrar a sua aliança com Deus. A gente vê que o Senhor Deus Todo-Poderoso muitas vezes falava, não, eu sou com Israel. Só que quando Israel começava a se desviar dos caminhos do Senhor, o Senhor permitia que eles fossem levados cativos, o Senhor permitia que eles passassem por aflições. Por quê? Porque nós também precisamos fazer a nossa parte. Não adianta simplesmente acreditarmos, eu tenho um Deus, e viver de qualquer jeito, e fazer tudo errado, e achar que as coisas vão acontecer da maneira que nós esperamos. Então a gente vê que a bênção era passada antigamente para os primogênitos. Quando Abraão vai passar a primogenitura, ele não passa para Ismael. Ele passa para Isaac. Porque Ismael não era o filho prometido. Ismael foi um filho feito não da forma correta. Eles queriam dar um jeitinho ali de resolver a situação. O filho prometido e que herdaria a bênção seria Isaac. Então a gente vê que o Senhor tira a primogenitura de Ismael e coloca sobre Isaac. Depois, Isaac deveria ter como primogênito Esaú. Esaú não anda nos caminhos do Senhor. Esaú não se preocupa com nada que tenha a ver com o Senhor. Porque Jacó, apesar dele ser astuto, ele sabia o que ele queria. Ele queria a bênção sobre a vida dele. Esaú não estava nem aí. E aí o Senhor vai e abençoa Jacó, transforma o seu nome para Israel. E a gente vai ver mais para frente, mas depois Jacó também não passa a primogenitura dele para Rúben. Porque Rúben se deita com a concubina de seu pai. A bênção depois de Jacó, na verdade, ela é espalhada para as 12 tribos. Mas o filho Rúben não tem aquele direito da primogenitura. E a gente vê que é super interessante que do filho amado José, na próxima aula a gente vai ver que o Senhor faz dele um governador, uma pessoa grande, que vai livrar todo aquele povo da fome, todos os egípcios da fome, todas as pessoas que moram ali em redor. Então, ele é uma pessoa que tem destaque. Da tribo de Levi, que também é um filho de Jacó, vão sair os levitas, que depois vão cuidar das coisas do tabernáculo. E de Judá, que também não era o primogênito, virá Jesus. Então a gente vê que realmente o Senhor abençoou a descendência de Jacó. E Wilson, pode colocar para mim a imagem só para a gente finalizar, por favor? A gente vê aqui a árvore genealógica. Jacó se casa com Lia e com Raquel. E tem as concubinas, que eram as servas delas, Zilpa e Bila. Dali sai de Zilpa, Gade e Asser. De Lia, Rúben.